Hoje nós estaremos terminando essa epístola, certo? Nós demos início à epístola de João. Amém? Ixi, eu tenho que rezar uma missa para vocês se calarem? Pelo amor de Deus. Vocês estão na presença do Senhor, do Deus Todo-Poderoso. Isso é momento de louvor, é momento de adoração, é momento de ouvir a palavra de Deus. Então vamos se calar pelo menos daí 1 hora. Amém? Como eu estava dizendo, queridos irmãos, nós demos início a essa carta aqui no dia 31 do mês 3 de 2019. Nós estamos encerrando hoje com 26 sermões nas cartas de João. Amém? Então vamos ler dos versículos 11 até o versículo de número 15. Estaremos encerrando esta carta. Eu vou ficar de olho em vocês daqui para aí hoje, viu? Estou ligado hoje em vocês. Ultimamente eu tenho prestado atenção mais aqui, mas aí atrás vocês conversam muito. Aí eu não quero ouvir ninguém conversando, não. Quero que você escute Deus falar com você. Então assim diz a palavra do Senhor. Versículo 11. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade, e nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena. Pois, em breve, espero ver-te, então conversaremos de viva a voz. A paz seja contigo. Os amigos te saúdam. Saúda os amigos, nome por nome. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós, em nome de Jesus, queremos agradecer ao Senhor pelo término dessa carta, pelas maravilhas que o Senhor tem nos concedido, pela palavra que o Senhor tem falado aos nossos corações a respeito desta carta, pelos grandes exemplos que o Senhor traz dentro dessa carta para nós podermos seguir. E, Senhor, em nome de Jesus, esta noite nós queremos que o Senhor tome de conta de nossos corações, que o Senhor abra os nossos corações, que o Senhor nos dê entendimento, Senhor Deus, para podermos ouvir, nos dê ouvidos espirituais para ouvir a voz do Senhor. Nós louvamos ao Teu santo nome, bendizemos ao Teu santo nome, Senhor. Nós oramos, meu Deus, agradecidos, meu Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Bom, queridos, hoje o tema que nós vamos falar com os irmãos hoje é imite homens de exemplos, certo? Semana passada nós conversamos com os irmãos a respeito de nós imitarmos aquilo que é bom e não aquilo que é mal. E hoje nós queremos conversar com os irmãos sobre desse tema, imite homens de exemplo. Então, como eu já expus na semana passada, amados, para podermos imitar somente o que é bom, isso deve ser contínuo em nossas vidas. Nós devemos imitar os homens de bons corações, homens de bom testemunho, homens exemplares. Somos exortados a nos afastarmos de pessoas murmuradoras, maldizentes. E como disse Paulo certa vez, ele ensinando para a sua igreja, ensinando para nós, Paulo disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Veja a intimidade que o apóstolo Paulo tinha com o próprio Cristo, porque um homem dizer, seja meu imitador, já que você não vê Cristo, então seja meu imitador, como eu sou de Cristo. Então esse homem ele tinha muita intimidade com Deus, esse homem conhecia muito sobre Jesus. Agora, João ele diz, Gaio, imite a Demétrio. Queridos, para imitarmos alguém, primeiramente nós precisamos conhecer. Sim ou não? Sim. Para podermos imitarmos alguém, nós precisamos conhecê-lo. E é de coração triste que eu quero dizer para os irmãos que muitos de nós
ainda não imitamos a Cristo, porque ainda não conhecemos a Cristo ainda. Então, está na hora de começar a imitar homens que procuram imitar a Cristo. Paulo disse que o imitava, e Paulo mesmo se colocou como o próprio exemplo. Repetindo aqui, Paulo disse, olha, sejam vocês meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Então, Paulo era um exemplo muito grande. Então, queridos, fica aqui a pergunta: quem era Demétrio? Então, vamos entender hoje quem era Demétrio. Primeiro, Demétrio era um homem exemplar, digno de ser imitado. Versículo 11, como eu li, quero que os irmãos atentem de novo ao versículo 11. João diz, amado, isso dizendo com quem? Com Gaio. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. A lição aqui era Gaio, que Gaio não deveria imitar Diótrefes. Vocês lembram de Diótrefes? Diótrefes, nós conversamos, nós falamos algumas qualidades ou algumas marcas que havia em Diótrefes, nós falamos a semana passada. E nós falamos aqui que pessoas tipo Diótrefes, nós não devemos nem sequer comungar com ela ou comer com ela. Vocês lembram disso? Nós falamos isso aqui a semana passada. Então, queridos, nós devemos imitar, Gaio deveria imitar a quem? A Diótrefes? Não, mas a Demétrio. Por quê? Porque Demétrio era um homem, certo? Diótrefes, ele era um homem mau, e nós não deveríamos imitar Diótrefes, mas nós devemos imitar a Demétrio, porque Demétrio era um homem bom. Demétrio procedia de Deus, mas Diótrefes nunca tinha conhecido a Deus. E por que nós sabemos que Diótrefes não conhecia a Deus, apesar de ser um grande líder forte lá na igreja? Porque ele praticava o que era mal. Ele não aceitava os missionários, não aceitava a palavra de seu pastor, não aceitava a palavra da sua liderança, e ele era um homem mau. Então ele não conhecia a Deus. A Bíblia, ela nos ensina a sermos modelo dos fiéis. Se você abrir a sua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12, Paulo ele vai escrever a um jovem, muito jovem, mas que já era pastor, que era Timóteo. Então, em 1 Timóteo capítulo 4, Paulo diz assim para Timóteo: Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Paulo também diz, queridos irmãos, repetindo aqui, Paulo ele também diz, irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Filipenses capítulo 3, versículo de número 17. O autor aos Hebreus ele diz, lembrai-vos dos vossos guias, ou em outra tradução, lembrai-vos dos vossos pastores, os quais vos pregam a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua fé, imitai a fé que tiveram. John Maxwell ele diz o seguinte, que liderança é sobretudo influência. Queridos, se liderança é sobretudo influência, como nós estamos influenciando? De que maneira nós estamos influenciando como servos do Senhor? O que é que os irmãos acham? Como você está influenciando onde você trabalha, onde você mora, onde você estuda? Como você está influenciando as pessoas? De que maneira? O que as pessoas vão dizer de você ao dar testemunho sobre a sua vida? Que tipo de testemunho será? Porque já que
já que liderança é sobretudo influência, nós devemos ter esse cuidado de vermos como estamos influenciando. Sabe por que eu digo isso, queridos? Porque um líder, ele influencia sempre. Sempre, irmão Alisson, um líder ele influencia, seja para o bem ou seja para o mal. Ele vai estar sempre influenciando. Certo? Será que somos dignos de sermos imitados por alguém que nos observa? Porque eu quero dizer para você, mas onde você estiver, no momento que você diz que você é crente, as pessoas já estão de olho em você. As pessoas estão vigiando você. 24 horas do dia as pessoas estão vigiando você. Então, qual é o seu comportamento? Quais são as suas atitudes naqueles momentos mais, digamos assim, mais atribulativos da sua vida? Quando alguém sacode você, quando alguém pisa no seu pé, quando alguém insulta você, qual a sua atitude diante dessas pessoas? O que você tem para passar para essas pessoas? Qual será? Será que as pessoas vão dizer, não, ele é crente, realmente ele é crente? Será que as pessoas vão dizer isso de nós? Isso é para se pensar. Amém? Isso é para se pensar. Certo? Então, amados, Demétrio, ele era um líder digno de ser imitado. Louvado seja o nome do Senhor. Em segundo lugar, queridos irmãos, Demétrio era um homem que tinha um bom testemunho dentro e fora da igreja. O versículo 12, a partir do versículo, o texto diz, quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho. Olha, quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho. Queridos, todos os membros da igreja conheciam Demétrio, amavam Demétrio, e agradavam e agradeciam a Deus por sua vida e por seu ministério. Se o seu testemunho do bem for só dentro da igreja, mas fora da igreja não é, seu testemunho é falso e não deve ser imitado. Crente cristão que não aguenta pancada, seremos classificados dessa forma. O mesmo estilo de vida que você vive dentro da igreja, você deve viver também fora dela. A mesma bondade que você vive na igreja, você deve viver fora da igreja também. As mesmas palavras mansas que você usa na igreja, você deve usar fora dela também. A mesma roupa de crente que você usa quando você vem para a igreja, você deve usar fora também. Use-a também fora da igreja. A mesma paz que você dirige ao seu irmão dentro da igreja, deseje também fora dela. Às vezes eu me deparo com alguns irmãos quando eu vou fazer visita, e às vezes as pessoas se queixam para mim dizendo assim, pastor, tem pessoas na igreja que só dão a paz para a gente quando está lá na igreja. Quando passa por a gente, parece que está passando por um pedaço de pau. Isso é um alerta para nós que somos igreja. Que não é só aqui que nós devemos demonstrar que somos santos, não, amados. Lá fora também. Só porque você vê a pessoa todo dia, se você não seguir essas regras, você nunca será exemplo a ser imitado. Certo? Você nunca será um exemplo a ser imitado. Nós temos desafios a cumprir, amados. Nós temos muito desafio a ser cumprido. Seja você um exemplo a ser seguido, porque muitos pensam em ser exemplos, mas são exemplos do mal. Isso inclui a sua vida familiar, financeira e profissional. A nossa vida teológica ela não pode ser apartada da nossa vida secular, de jeito nenhum. Nós não podemos ter dois tipos de vestimenta, um na igreja e outro no mundo. Isso não é ser cristão. Os cristãos lá fora, eles são a diferença. Amém? Os cristãos lá fora, eles são a diferença. O nosso problema é que nós queremos, queridos irmãos, que as pessoas mudem. Mas para que as pessoas mudem, em primeiro lugar, nós temos que mudar. A mudança tem que começar de nós, de mim. Para que alguém mude ao meu lado, primeiramente eu preciso mudar. Eu tenho que ser essa diferença. Louvado seja o nome do Senhor.
Aí então nós seremos imitados pelos outros que nos seguem, que nos observam. Em terceiro lugar, queridos irmãos, Demétrio, ele era um homem que tinha testemunho da própria verdade. Até a própria verdade, versículo 12, a parte B do texto diz, João diz que a própria verdade dava testemunho de Demétrio. E o que significa essa expressão, até a própria verdade? Demétrio, queridos irmãos, eu entendo da seguinte maneira. Demétrio, ele foi bem doutrinado por seu pastor, recebeu a palavra de ensino, colocou em prática esse ensino, mudou seus pensamentos pelos pensamentos de Deus, andou nesses ensinamentos, sua vida fora da igreja era igual à que vivera dentro da igreja, descobriu o temor de Deus, que é o princípio da sabedoria, aceitou o desafio de mudar. Por que desafio é mudança? Por que eu falo desafio, queridos irmãos? Porque a mudança, realmente ela é um grande desafio. Olha, quando fala de mudar alguma coisa em nós, aí nós queremos o quê? Chiar. E às vezes nós até falamos assim, não, mas eu sou assim mesmo. Não é para ser assim mesmo. Eu sou assim mesmo é quando Jesus não morava em nós. Agora Jesus mora em nós. E se Jesus mora em nós, então nós não devemos ser mais como nós somos mais, não. Nós não podemos mais dizer, eu sou assim mesmo e vou morrer assim mesmo, não. Nós temos que dizer aquilo que foi o tema que nós vemos aqui da abertura da campanha de missões. Gálatas 2:20, que diz o quê? Eu não vivo, mas Cristo vive em mim. Se nós tivemos um encontro com Jesus, se verdadeiramente nós tivemos um encontro com Jesus, a nossa vida ela não pode continuar sendo a mesma vida que era antes. Tem que haver algo em nós, e não é coisa ruim, não, é coisa boa, é coisa maravilhosa, porque quem habita, porque o espelho que vai refletir de nós para fora é o espelho da vida de Jesus. A mudança é um grande desafio que temos de enfrentá-lo. Todos os dias da nossa vida, nós precisamos melhorar a nossa qualidade de vida. Amém? É como o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 7, versículo 18, o apóstolo Paulo diz assim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, ou seja, na minha natureza, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. E o resultado, amado, é um exemplo a ser imitado. O apóstolo Paulo, ele escreve o seguinte, dizendo assim, que eu esmurro meu corpo todo dia, para aquilo que eu vinha pregar, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Isso é o quê? Isso é uma luta, existe uma luta interior dentro de nós, existe uma luta interior dentro de todo crente, de todo cristão, de todo homem, de toda mulher que diz que teve um encontro com Jesus. E você tem que se preocupar com essa luta. O resultado será um exemplo a ser imitado. Em quarto lugar, meus queridos irmãos, Demétrio recebe elogio de seu próprio pastor. Versículo 12, a parte C do versículo, João diz, e nós também damos testemunho, e sabes que nosso testemunho é verdadeiro. Queridos irmãos, o pastor, ele conhece as suas ovelhas. E de que maneira o pastor conhece as suas ovelhas? Pelo que vê e pelo que ouve. Tem ovelhas que são, queridos irmãos, a força que o pastor precisa para continuar, para não desistir. Mas tem ovelhas que o fazem desistir rapidamente. Tem ovelhas que são um problema, mas tem ovelhas que são a solução. Tem ovelhas que são trabalhadoras, que têm o prazer de fazer a obra do Senhor, mas tem ovelhas que são preguiçosas. Tem ovelhas que amam o cheiro de uma das outras.
Mas tem ovelhas que não gostam sequer de um abraço. Gostam de andar dispersas. Queridos, o pastor ele dá vida pelas ovelhas, mas com o tempo ele será ignorado. Não se engane, o pastor ele conhece a boa ovelha como também a improdutiva, e ele dará testemunho de ambas. Não só testemunho perante os homens, como também dará contas de cada uma perante Deus. João ele encontra na igreja Gaio e Demétrio, que estão prontos a acolhê-lo, a despeito da oposição de Diótrefes. Demétrio ele era um homem que estava disposto a correr riscos para defender a verdade. Ele tinha coragem de assumir posições definidas na igreja, ensinadas pelo seu pastor. Mesmo diante das ameaças de Diótrefes, a verdade precisa ser defendida dentro e fora da igreja. A Bíblia diz que os covardes não herdarão o reino dos céus. O nosso testemunho tem que ser verdadeiro, usando como espelho a palavra de Deus. Meus amados irmãos, a conclusão da terceira carta, da terceira epístola, ela é semelhante à conclusão da segunda epístola de João. Veja comigo aí o versículo 13. Ela é mesma igual à epístola que nós lemos anteriormente, a segunda epístola de João. No versículo 13 diz o seguinte: muitas coisas tinha que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena. Ou seja, em ambas as cartas, João declara que tem mais coisas para escrever, mas prefere conversar de viva voz. Como diz o versículo 14, pois em breve espero ver-te, então conversaremos de viva voz. A descrição da carta exigia uma visita pastoral. A realidade diz que certas coisas são melhor ditas pessoalmente do que por meio de escrita. No trabalho pastoral, o contato pessoal jamais poderá ser substituído por outros meios de comunicação. João ele está comprometido não apenas com a instrução, mas também ele anseia por comunhão. João conclui a exposição de sua carta invocando a paz sobre Gaio. Ele diz no versículo 15, a paz seja contigo. Os amigos te saúdam. Saúda os amigos nome por nome. Olha, entenda isso aqui, queridos. Por que João manda essa carta a Gaio dizendo que os amigos te saúdam nome por nome? Dê uma olhada aí a seu redor, por favor. Olha aí a seu redor. Para a direita, para a esquerda, de lado, de banda. Dê uma olhada. Olhe para o semblante de seus irmãos. Olhe para o semblante de seus irmãos. Dê uma olhadazinha aí bem rapidinho. Tá bom, já olhou demais, tá bom. É só para olhar, não é para conversar não. Olha. Por que eu fiz isso? Porque, olha, numa igreja pequena como a nossa, tem muitos de vocês que não sabem o nome um do outro. Não é não assim? Olha, repito, uma igreja pequena como a nossa, do porte simples como a nossa, você não conhece o nome de todas as pessoas que estão aqui. E olha que está faltando muitas pessoas hoje aqui ainda. Por exemplo, vocês sabem quem sabe o nome da minha esposa? Só chama a mulher do pastor, quem sabe o nome da minha esposa? Ah, muito bem. Francisca, né? Sabe, né? Mas, nesse instantinho ali, o irmão Edson perguntou o nome do Eliel, não foi, irmão? Edson. É visitante? Não, ele é da igreja. Olha como nós devemos ficar atentos.
Queridos, aqui o último versículo 15, João diz, a paz seja contigo, os amigos te saúdam, saúda os amigos, nome por nome. Isso é uma obrigação nossa, conhecermos o nome de cada um de nossos irmãos. Por exemplo, deixa eu dar para vocês que são novos não, mas para a gente que já está ficando velho, no meu caso aqui, às vezes a gente passa por um irmão que a gente passou uns 2 meses sem ver o irmão. Quando a gente passa por um irmão, a gente só chama ele de irmão, tentando adivinhar o nome dele, mas não consegue. Vocês já passaram por essa situação? Eu já passei. Aí, para a gente não passar vergonha, a gente, e aí, meu irmão, como é que você está? Né? Porque o nome irmão, né, vai na frente. Né? Então, amados, João ele lança a paz sobre Demétrio e sobre Gaio. A paz ela é o resultado da graça e da misericórdia. Graça é o que Deus nos dá e nós não merecemos. Olha o que é que a Bíblia diz. Pois pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, graça é um bem imerecido que Deus nos dá e que nós não merecemos, que é o dom da salvação. Que maravilha, né, irmãos? Então, ele nos dá, queridos irmãos, e nós não merecemos. Outra coisa interessante que eu quero conversar com os irmãos é sobre a misericórdia, certo? A misericórdia é o que ele não nos dá, certo? A misericórdia é o que ele não nos dá e é o que nós merecemos. Não merecemos a salvação, mas ele nos dá. Certo? Graça, queridos irmãos, isto é, graça, merecemos, que o que nós merecemos é o juízo de Deus, e ele não o aplica a nós, uma vez que ele já aplicou sobre a vida de Jesus. E isto é misericórdia. O resultado da salvação de Deus é a paz com Deus para entendermos a vontade do Senhor. Queridos, também eu quero conversar uma coisa com os irmãos aqui, porque eu falei para você que misericórdia, né? Eu acabei de dizer para você que misericórdia é uma coisa que nós não merecemos e ele nos dá. E a gente gosta de dizer misericórdia, né, irmãos? Misericórdia. E nós também dizemos que as causas de nós não sermos consumidos são porque as misericórdias do Senhor não têm, elas se renovam a cada manhã. São de eternidade a eternidade. Certo? Agora, queridos, para nós podermos entender a expressão que diz misericórdia é o que ele não nos dá e merecemos, nós precisamos olhar para o que diz Tiago capítulo 2, versículo 13. Por favor, abra sua Bíblia em Tiago 2, versículo 13, que eu vou tentar explicar isso aqui para você. Tiago capítulo 2, versículo 13. Eu levei muito tempo para poder tentar entender esse versículo. E essa semana, orando pelas madrugadas, o Senhor me deu mais ou menos o entendimento desse versículo. Tiago 2,13, o texto diz, porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. E a parte B do versículo diz, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Ou seja, o que merecíamos era o quê? O juízo de Deus. Amém? O que nós merecíamos, ou o que nós merecemos mesmo, é o juízo de Deus. Aí o texto diz, aquele que não usou de misericórdia, isso aqui, queridos irmãos, pode ser também, se referir a nós, a nossa natureza, que nós somos pessoas sem misericórdia. Nós somos pessoas que somos vingativas. Se as pessoas fazem mal a nós queremos pagar na mesma moeda. Mas na realidade, queridos irmãos, a misericórdia ela triunfa sobre o juízo. Ou seja, quando diz
a misericórdia triunfa sobre o juízo, é que a misericórdia é o que não nos dá é o que e é o que merecemos, isto é, foi o juízo que Deus aplacou sobre Jesus. O juízo que era para vir sobre nós, ele foi aplacado em Jesus. A misericórdia de Jesus aplacou o juízo de Deus. Isto é, o juízo que merecemos caiu sobre Jesus, nos livrando da condenação. Isto é misericórdia. Cristo morreu pelos nossos pecados. Se Cristo não tivesse morrido por nossos pecados, não só tivesse morrido, mas se ele não tivesse ressuscitado, o que seria de nós? Porque a morte sem a ressurreição ela é inválida. A morte sem a ressurreição é inválida. A morte de Cristo só foi válida depois da sua ressurreição, porque ele disse que eu vou morrer, vou padecer na mão dos homens, vou ser sepultado, mas ao terceiro dia não se preocupem, porque eu vou ressuscitar. E assim ele cumpriu a palavra dele. Louvado seja Deus. Queridos, eu quero concluir dizendo o seguinte. A conclusão é a seguinte: já que você ainda não conhece a Cristo, se espelhe pelo menos em homens que andam com Ele. Os crentes devem ser solícitos e amáveis uns para com os outros. Paulo ele chega a dizer para a igreja dele o seguinte, para a igreja do Senhor, Paulo chega a dizer assim, olha, ei, vocês que são irmãos, não devem se morderem. Já ouviram isso? Paulo dizer, não devem se morder, ou seja, os irmãos vivem se mordendo, machucando uns aos outros. Eles devem saudar uns aos outros pelo nome. Eles devem se importar uns com os outros. Eles devem ser amigos, como o bom pastor chama as suas ovelhas pelo nome. João 10:3. Queridos, um pastor sábio deve conhecer as suas ovelhas pelo nome. Como sabe o pastor João diz a Gaio, saúda os amigos nome por nome. Queridos, na igreja do Senhor, ninguém deve ser esquecido. Às vezes, um domingo que passou-se aqui, eu me lembro que eu disse para vocês assim, olha, que será que vocês sentem a falta daquelas pessoas que moram vizinho a vocês que não vêm na igreja? Ou nós só se preocupamos conosco mesmo? Nós devemos nos preocupar com aquele nosso vizinho. É nosso vizinho. E não vem para a nossa igreja. Não vem. Por que será, né, irmãos? Deve estar acontecendo alguma coisa. E nós devemos nos preocupar com isso. Você deve se preocupar com isso. Você pode até pensar assim, não, pastor, isso é trabalho do Senhor. Tá certo. É meu trabalho. Mas é seu também. Certo? Então isso aqui é só um alerta. Hoje nós estamos trazendo aqui apenas um alerta, queridos irmãos, para nós imitarmos homens de exemplos. Não devemos imitar homens fora da igreja, mas homens que estão dentro da igreja, mas homens que têm exemplos de vida, que levam a vida diante, mostrando a figura da pessoa de Jesus. Amém? Deus abençoe essa palavra no seu coração em nome do Senhor Jesus.